O que aconteceu com o Sonic clássico? O Sonic que começou tudo nessa franquia, mas que agora está sendo cogitado para ser abandonado pela SEGA. Mas para saber disso, a gente precisa voltar para os anos de 2010, onde a SEGA fez a distinção do Sonic clássico e o Sonic moderno no jogo de Sonic Generations, que é um jogo excelente que celebrou bem os 20 anos da franquia de até então. Claro, a física do Sonic clássico não era 100% fiel aos jogos clássicos, mas ainda era 1000 vezes melhor que o lixo do Sonic 4 Episódio 1 e explorou bem os ângulos 2.5D que a nova tecnologia poderia proporcionar. Mas depois desse sucesso, em vez de expandir a Fórmula Boost para outros jogos, a SEGA decidiu abandonar a Fórmula Boost para experimentar um contrato de exclusividade com a Nintendo, lançando o Sonic Lost World. E eu até gosto do Lost World, com seu estilo mais Mario Galaxy, eu gosto do Spin Dash e algumas mecânicas de parkour, né? Mas, originalmente, fazer ele ser um exclusivo do fracassado Wii U, com uma gameplay totalmente diferente dos últimos jogos, não foi uma ótima ideia. Eles estavam com a fundação de Bush ali, com Generation estava ótimo, mas eles simplesmente abandonaram. Mas as coisas pioraram quando em 2014 a SEGA decidiu tentar fazer uma espécie de reboot da franquia com Sonic Boom. E a gente já sabe como isso foi. O jogo foi uma bosta, acabou flopando e trouxe um prejuízo financeiro insano para a SEGA. Pelo menos o desenho animado foi engraçado. Mas depois desses anos de Era Sombria, o Ouriço Azul finalmente ganhou um jogo que realmente parecia respeitar suas raízes e ao mesmo tempo oferecia algo fresco e cheio de qualidade. Eu tô falando do Sonic Mania, um verdadeiro fenômeno que resgatou a essência do Sonic clássico, um nível de cuidado e paixão que surpreendeu tanto os fãs quanto a crítica. Lançado em 2017, Sonic Mania não foi apenas mais uma homenagem superficial aos jogos do Mega Drive, que nem o Sonic 4 Episódio 1, e até o 2 um pouquinho, mas o Sonic 4 Episódio 2 é um pouco melhor. Ele foi uma carta de amor à era clássica do personagem, criada por fãs que cresceram com Sonic e que, por ironia do destino, acabaram tendo a chance de trabalhar oficialmente com a SEGA. Liderado por Christian Whitehead e o estúdio agora conhecido como Evening Star, que fizeram os remakes lá de mobile do Sonic 1 e 2, e CD também, Mania trouxe uma estética pixelada impecável, jogabilidade afiada e uma trilha sonora sensacional composta por Tee Lopes. Tudo nele parecia encaixar, os controles, os visuais, o ritmo das fases, mesmo com apenas 4 fases totalmente novas, Studiopolis, Press Garden, Mirage Saloon e Titanic Monarch, o jogo conseguiu ser incrivelmente memorável, graças à forma como recriava e reinventava fases clássicas com um nível de criatividade impressionante. O cuidado e carinho em cada detalhe do jogo é evidente. E com o lançamento de Sonic Mania Plus, o jogo ainda ganhou mais conteúdo e se consolidou como um dos títulos mais elogiados da franquia nas últimas décadas. Mas, infelizmente, essa fase dourada não durou muito tempo. Após o sucesso estrondoso de Sonic Mania, muitos esperavam que a SEGA anunciasse uma sequência direta. O cenário estava todo armado, o time criativo estava inspirado, os fãs estavam animados e o jogo tinha se provado comercialmente viável, vendendo 1 milhão de cópias. No entanto, nos anos seguintes, o Sonic clássico simplesmente desapareceu. Claro, ele apareceu no Forces, mas a gameplay dele naquele jogo é muito ruim. Como que eles conseguiram estragar os controles dele? Era só portar do Generations ou deixar um pouco melhor, ou pegar a engine lá do Christian Whitehead, cara. Tinha muitas opções, mas eles decidiram fazer a pior opção de fazer controles muito ruins. Mas enfim, não houve anúncio de Mania 2 e não houve um novo jogo no mesmo estilo. Em vez disso, o que se viu foi um silêncio desconcertante. A razão para isso ficou mais clara com o tempo. O estúdio Evening Star se desligou da SEGA e passou a trabalhar em um projeto original próprio, chamado Penny's Big Breakaway. Era uma tentativa de criar algo novo, com uma identidade própria, fora da sombra do Sonic. E apesar de Penny ter ideias criativas e visual distinto, o jogo acabou flopando comercialmente. Não teve o alcance nem o impacto que Mania teve, e não conseguiu atrair o mesmo nível de interesse, seja da crítica ou do público. Enquanto isso, o Sonic clássico foi relegado a aparições menores, participações em jogos mobile, merchandise e compilações esporádicas. Nada digno da grandiosidade que Mania havia restaurado. A próxima tentativa da SEGA de resgatar o legado clássico veio em 2022 com o lançamento de Sonic Origins, uma coletânea que reunia os 4 principais jogos clássicos do Sonic, 1, 2, 3 e Knuckles e CD.
A promessa era boa, tudo em widescreen, com animações novas entre as fases e uma apresentação moderna. E o Origins é uma coletânea legal na minha opinião. As cutscenes entre as fases são maneiras e bem bonitas e dão um contexto maior para essa saga Death Egg clássica. A gente tem modos extras como de missão, de bosses e o modo espelhado, e várias coisas maneiras como uns extras ali. Mas o lançamento também foi cheio de tropeços. O jogo chegou com um mercado com bugs, decisões de design questionáveis, físicas alteradas em certos jogos e conteúdo bloqueado atrás das DLCs, algo que os fãs não engoliram facilmente, especialmente em uma coletânea de jogos antigos. A SEGA tentou contornar os problemas com atualizações e, eventualmente, lançou o Sonic Origins Plus, que trouxe melhorias, personagens jogáveis adicionais, como a Amy e o Knuckles em outros jogos, e mais títulos. Ainda assim, era evidente que esse projeto não tinha o mesmo brilho, o mesmo cuidado apaixonado que o Sonic Mania teve. O Origins foi funcional, mas não inspirador. A grande aposta seguinte foi Sonic Superstars, lançado em 2023. Dessa vez a SEGA decidiu criar um jogo 2.5D inédito com visuais modernos e uma nova abordagem para o Sonic clássico. Ele trouxe Sonic, Tails, Knuckles e Amy como personagens jogáveis desde o início, apostou em multiplayer e adicionou algumas novas mecânicas com Esmeraldas do Caos, além de uma nova personagem chamada Trip. No papel era a evolução natural do estilo clássico, mas na prática Superstars ficou longe de ser o novo Sonic Mania. Apesar de ser visualmente bonito, ter variabilidade legal entre seus personagens jogáveis e possuir uma gameplay decente com os novos poderes das Esmeraldas, Superstars sofreu com uma série de decisões frustrantes. As boss fights, por exemplo, eram exageradamente longas e sofriam de um problema sério: inimigos com invencibilidade artificial. Ou seja, você precisa esperar um tempo ridiculamente grande para poder acertar o chefe de novo, o que tornava as batalhas mais cansativas do que desafiadoras. Os níveis, embora bem construídos, não eram tão criativos ou tão empolgantes quanto os dos melhores jogos 2D da série. E quando falamos da campanha da Trip, a nova personagem, as críticas se intensificam. O level design se torna mais confuso, mais travado, com uma dificuldade que parece forçada, como se o jogo estivesse tentando parecer difícil sem realmente ser bem projetado para isso. Mesmo com essas falhas, Sonic Superstars vendeu mais de 2 milhões de cópias, superando até mesmo os números de Sonic Mania. Mas aqui é importante entender uma coisa: venda não significa impacto. Sonic Mania vendeu menos, mas deixou uma marca muito mais profunda. Superstars foi um sucesso morno. A SEGA esperava que fosse o novo renascimento do Sonic clássico, mas o jogo não conseguiu conquistar o coração dos fãs da mesma forma. O sentimento geral foi de que foi bom, mas não excelente. Um jogo nota 7, sólido, mais esquecível. Esse é o Sonic Superstars para mim. Ele foi desenvolvido pela Arzest, não a Evening Star. Isso foi refletido no produto final. E aí chegamos a um ponto crucial dessa história: o vazamento dos concepts de Sonic Mania 2. Sim, ele estava sendo desenvolvido, nem que seja uma fase conceitual. A Evening Star e a SEGA chegaram a trabalhar juntas em uma sequência que traria novas fases, nova estética e ideias totalmente originais. Só que o projeto foi cancelado. Até hoje não se sabe exatamente por quê. Especula-se que houve desentendimentos criativos, falta de investimento, ou simplesmente a decisão da SEGA de seguir por outros caminhos. Mas provavelmente a Evening Star queria seguir os seus próprios projetos, como a Penny's Big Breakaway. De qualquer jeito, o jogo da Penny e o Superstars ambos não supriram as expectativas do público e da SEGA. Mas o que esse cancelamento mostra de forma clara é que o problema nunca foi o Sonic clássico em si. O problema é que ele ficou preso em uma fórmula engessada, dependente da nostalgia reciclada, sem ousadia para ir além do que já foi feito. Sonic Mania foi uma exceção. Ele mostrou que é possível reintroduzir a estética clássica de maneira criativa e dá para criar fases originais, mecânicas novas e visuais únicos sem trair a essência do personagem. Mas isso exige uma expansão nas mecânicas da série clássica. Exige investimento. Exige deixar os criadores trabalharem com liberdade e com paixão. O Sonic clássico não precisa acabar. Ele não está velho nem irrelevante. O que ele precisa é de novos jogos com o mesmo nível de qualidade, cuidado e criatividade de Sonic Mania. Chega de reusar fases de Green Hill pela milésima vez. Chega de reusar fases de Green Hill pela milésima vez. Chega de fazer jogos que parecem feitos no piloto automático. O próximo passo deve ser criar algo completamente novo, com uma estética própria, com fases 100% originais e com gameplay refinado. Algo que surpreenda, emocione e mostre ao mundo que o Sonic clássico ainda tem muito a oferecer.
Se fosse por mim, o próximo jogo 2D do Sonic seria um sucessor espiritual do Rush em forma de um jogo do Sonic moderno 2D. Mas isso não quer dizer que o Sonic clássico deve ser deixado de lado. A gente pode ter o moderno e o clássico coexistindo. Fangames como o Sonic Galactic e o Sonic and the Fallen Star mostram a magia que essa parte da franquia consegue oferecer. Imagina um novo jogo como esses, ou até com um estilo animado como o Sonic 2 HD. As possibilidades não faltam. E falando nisso, eu também acho que alguns dos personagens clássicos como o Might e o Ray deveriam ser reintroduzidos na era moderna. Eu entendo personagens da era moderna como o Shadow e o Silver não terem versões clássicas, porque não faria sentido na linha do tempo e não combina nada com eles. Mas pô, o Might, o Ray e até a Rony de Sonic the Fighters foram tão maneiros na sua versão moderna da Art Comics. Pelo menos o Sonic Blitz parece estar fazendo isso, o que é um bom sinal, introduzindo essas versões modernas de personagens clássicos. Enfim, enquanto a SEGA tratar o Sonic clássico como produto de nostalgia e não como um pilar vivo da franquia, ele nunca vai alcançar o potencial total que a gente sabe que ele tem. Mas o talento existe, a base de fãs está aí, e a paixão por esse ouriço azul continua firme. Só falta deixar ele correr livre mais uma vez.